Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos. Bom dia, testando o som. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema é diferente. Hoje o tema não é Angola. Obviamente que haverá assim uma pequena entrada, já que o assunto hoje é realmente diferente. Mas peço aos meus amigos angolanos que sempre estão aqui no meu canal, que não deixem de ver, apesar do conteúdo hoje ser realmente diferente, mas tem uma pequena ligação. Vou também anexar, ligar este conteúdo a Angola. Mas este conteúdo, ou o que eu vou falar hoje, tem a ver com os nossos irmãos brasileiros. Todos nós navegamos, né? Todos nós, quando estamos na internet, damos as nossas navegadas, viajadas por países alheios, né? Por países que gostamos. Quem está no meu canal do YouTube, na minha página da esquerda, como eu costumo dizer, sabe que eu tenho 30 anos de Brasil. Eu fui criada, né, durante muitos anos no Brasil. Eu tenho família no Brasil. Portanto, para mim é mais do que natural eu não só falar com o Brasil todo santo dia, como acompanhar todas as notícias do Brasil também. Portanto, o tema não é político, não é? Já basta falar da política angolana, que para mim me dá muito trabalho e, de certa forma, às vezes muitas decepções, mas acima de tudo trabalho, né? Para agora vir aqui questionar a política brasileira. Portanto, a minha ideia ou a minha linha de pensamento em relação à política do Brasil está formada, mas não vou questionar, porque senão seria um quebra-pau violento aqui, né? E já basta com Angola. Mas, mediante tudo que se passa neste país que eu tanto amo, que é o Brasil, e é onde eu tenho muita família, né? E com quem falo todos os dias, e acompanho o Brasil. Eu fico muito triste com o que eu estou vendo hoje acontecer no meu querido Brasil. Muito, porque eu sou a primeira pessoa que tanto valoriza o Brasil, tanto valoriza o povo brasileiro. E hoje eu me pergunto, o que se passa com os meus irmãos brasileiros? O que se passa, mas o que se passa mesmo, porque assim, diante da postura que eu vejo hoje de um povo brasileiro, um povo que recebeu os angolanos, que recebeu povos do mundo inteiro. Nós angolanos, quando chegamos em 75 ao Brasil, eu lembro de um senhor que uma vez disse: "Você sabe por que que tem o Cristo Redentor? Em Salvador também tem um Cristo, ali na região da Barra, né? E ele também brincou: Você sabe por que que também em Salvador tem um Cristo de braços abertos? É porque ele está aqui para abraçar todo mundo." Aquela frase me marcou muito, porque realmente o Cristo está lá, de braços abertos, né? E me marcou, porque realmente é uma imagem muito bonita, né? Que existe no Rio de Janeiro, o nosso Cristo Redentor. Em Salvador também temos esse Cristo. E o povo brasileiro tem esse lado, carismático, doce, meigo. É um povo que realmente é dócil, é um povo que realmente, enquanto eu estive no Brasil, e pelo menos sempre que vou ao Brasil, tenho essa linha muito boa. Eu não tenho o que falar do povo brasileiro, porque eu tenho filhos brasileiros, portanto, eu tenho essa linha de conexão com o povo brasileiro, a quem eu sempre irei agradecer por tudo, né? Muito boa com todos eles. Desculpa, é mensagens entrando. Porque a minha ligação com o povo brasileiro sempre foi muito boa. Agora, isso não quer dizer que no Brasil não exista gente má. É velha história, não generalizando, né? Não exista tráfico de droga, não exista máfia, não exista coisa ruim. Claro que existe. Como todo o país do mundo,
no Brasil também tem um lado ruim, infelizmente, né? E é sobre isso que eu venho falar. E é isso que eu tenho visto de uns tempos para cá, porque, às vezes, né, como em todo país do mundo, o Brasil também tem pobreza, o Brasil também tem dificuldades. Assim como Angola, o Brasil também tem dificuldades. Eu, como humanitária, tive apoio do Brasil para levar para Angola, meu país. Foi o Brasil que me ajudou. Em algum dos vídeos abaixo aqui, eu deixo claro que todas as emissoras de televisão me ajudaram. Todas as emissoras de televisão e o povo brasileiro me ajudaram para eu alcançar o meu objetivo, levar as doações para Angola. A diferença do que eu fiz, tá? A diferença do que eu fiz é que quando fui ajudada pelo povo brasileiro, pelas emissoras de televisão, uma parte deste percentual alcançado, eu também deixei para o povo brasileiro. Porque eu acho que é assim que a gente deve agir quando está numa outra pátria. Se esta mesma pátria está te ajudando, você tem que deixar, porque não existe uma nação sem pobreza. Então você não pode chegar, sugar desta pátria que está te ajudando para levar para a tua e não deixar nada nesta que está te ajudando. Portanto, eu peguei tudo, obviamente, que estavam me doando, né? E deixei um percentual nesta mesma nação que estava me ajudando. Porque é assim que as coisas têm que ser feitas. Assim como todo artista que entra em Angola, brasileiro, seja de que nação for, vai fazer um show, e quantas foram as vezes que eu falei isto para artistas brasileiros que entraram em Angola, e falei na cara dura, e entrou por aqui, saiu por aqui, foram fazer shows na Casa 70, foram fazer shows no Museu de Fortaleza São Miguel e em tantas outras casas. E eu bati um lero-lero com eles e falei, amigo, é o seguinte, o seu show que você está fazendo aqui, você está deixando algum percentual para ajudar a população carente em Angola? De jeito nenhum. E estávamos falando de shows onde a parte monetária, o valor que eles iam arrecadar, era altíssimo. Que eles deixassem 1%, 2%, 5%, que para eles já era muito, eles estariam ajudando uma nação. Se muito bem, com a produção deles organizado, que não era largar ao Deus dará, eles estariam ajudando uma nação extremamente carente. Mas não faziam. Portanto, eu agradeço muito ao Brasil, muito, por tudo que o povo brasileiro fez por mim, as emissoras de televisão, mas quando eles me ajudaram e quando eu entrei nas emissoras e pedi espaço, para que me dessem espaço, para eu falar do meu trabalho humanitário, para eu dar as minhas entrevistas, mas deixei claro, tudo o que eu fizer, uma parte disto ou um percentual disto, eu deixarei, filmarei, mostrarei daquilo que eu vou fazer para o povo brasileiro. E fiz. Talvez a minha ajuda ao povo brasileiro não fosse tão grande, né? Já que também tudo que me foi doado também não foi percentualmente grande, até para o meu próprio povo, mas eu deixei que todos nós pudéssemos fazer mais. Mas o assunto que me traz hoje aqui, isto é uma forma de agradecimento. O assunto que me traz hoje aqui é falar do povo brasileiro. Portanto, eu não tenho nada contra o povo brasileiro. Pelo contrário, a minha referência ao povo brasileiro será eterna. O que me choca é ver a mudança que está se dando no povo brasileiro. De certa forma, tem a ver com a política, tem a ver com as mudanças que vêm se dando ao longo dos anos, né? Não começou agora com a nova era do último político, já começou um pouco antes do ex-presidente, né? Já começou antes, não é com este que ainda está no poder, porque ainda estamos na possibilidade de um segundo mandato, né? Uma segunda, do segundo turno, não é segundo mandato, no segundo turno, portanto.
Se vai ser reeleito, se não vai, é mais ou menos parecido com Angola. Se vai ser reeleito, se não vai, e se vai entrar o outro ou não vai. Portanto, eu não vou entrar aqui em detalhes, até para que ninguém tenha a ilusão de a Filó escolheu este ou a Filó tá. O meu voto ou aquilo que eu sinto, penso, é um direito meu e não estou aqui para discutir política brasileira, tá? Mas a cabeça do brasileiro começou a mudar há um longo tempo. Há um longo tempo. Eu já estava fora do Brasil, mas começou a mudar ainda na época do ex-presidente. Não deste que está no poder. Começou a mudar ali. O Brasil também tem problemas já há um longo tempo. Eu, sim, estava no Brasil ainda, quando começou realmente a haver muitos problemas, sequestro. Eu mesma passei por muitas situações desse tipo, de assaltos, problemas muito sérios. Portanto, esta é uma sequela muito séria ainda, ainda não, acontecendo no Brasil. E que o governo brasileiro, obviamente, o Brasil é um país muito grande, mas é uma sequela muito séria que o governo brasileiro tem que afrouxar com força para saber trabalhar tudo isto. Onde a máfia corre solta, a máfia da droga corre solta, e não é fácil se trabalhar tudo isto. Bom, aonde entra a grande influência das emissoras de televisão? Ou ajuda ou prejudica, não é verdade? Eu penso assim. Nós em Angola temos um sério problema. As emissoras de televisão não são privadas. As emissoras de televisão são estatais. Nós temos um ditador no poder e este ditador, em vez de abrir espaço, privatizar e termos democraticamente um país com abertura para saber trabalhar televisões e dar espaço a grandes profissionais, já que ele tanto adora. Estou falando, obviamente, do nosso presidente João Lourenço, o homem que se diz presidente, privatizar todos estes grandes espaços. E ele adora tanto estrangeiros no país, ele quer vender o país ao mundo, então privatize as emissoras de televisão, deixe grandes profissionais do mundo entrarem nestas áreas e transformarem as televisões em grandes televisões. Porque o que não falta é grandes profissionais nestas áreas. Mas eu chego lá. Mas não, ele fez exatamente o contrário. Ele transformou tudo em estatais. E nas televisões angolanas só se fala o que o camarada João Lourenço manda e todos os seus primitivos que o rodeiam, a ordem é dada e aqui só sai aquilo que eu quero. E aí o que é que acontece? Ele está perdendo para os canais do YouTube, aonde os influenciadores botam para quebrar a notícia que ele acha que não sai, sai, porque todos os jornalistas que se sentem de boca calada, é que nem os três macaquinhos, sabem como, se o senhor acha que não, mas sabem como, soltar a notícia ao mundo. E a notícia sai. A notícia que poderia sair de forma tranquila num jornal e muito bem trabalhada graficamente ou digitalizada de forma coerente, acaba saindo de forma escondida para o mundo e todos os influenciadores, obviamente, vão trabalhá-la quase que de uma forma agressiva contra o presidente e o seu governo. Agora, o que é triste é que Angola transformou em estatal. Quando entramos em outros países, não é? Como é o caso do Brasil, começamos a ver que as emissoras de televisão, e aí existe uma diferença, o governo não está interferindo, e no caso desta emissora que eu vou falar, como é que eu vou falar? Porque agora também há o problema de que o canal aqui possa fazer assim, né? Então, o canal em questão que eu vou falar é o canal de um senhor que agora adora fé, sabe? Portanto, vocês são espertos, brasileiros sabem do que eu estou falando. Ele adora fé e vende a fé para o mundo. Começa com R. Portanto, a nível jornalístico, a emissora do R
a nível jornalístico, é uma emissora muito boa. Eu não tenho o que questionar. Eu mesma tive apoio da mesma, quando fui para o meu país, da emissora do R. R é reticências continuem, por favor. Portanto, a nível jornalístico, para mim é uma grande emissora. O dono da mesma, o B, Reticências M, é que é uma pessoa que, pelo amor de Deus, só mesmo Deus para nos ajudar a aguentar o cara, não é verdade? Ele andou espalhando a fé dele pelo mundo, né? Fez igrejinhas em todas as partes do mundo, até em Angola. Se deu mal, principalmente no continente africano, vendendo a sua fé a peso de ouro, né? Cortando o pintinho de tudo que foi pastor. Mas qual é o primeiro passo? Qual é a primeira linha desta pessoa, deste B? B. Reticências ou reticências M. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estamos falando de uma emissora que começa com R, aonde o dono é o B.M. Por favor, acho que vocês estão entendendo, né? É o B e o nome dele começa com M. Espalhou igrejas pelo mundo todo. No Brasil está cheio, uma em cada esquina. As igrejas começam com U. E depois foi para o mundo. Em África, está lotado. Em Angola, encheu. Até começou a dar problema. Estou levantando este assunto porque aonde eu quero chegar? A imagem desta emissora, e eu lembro bem ainda quando eu morava no Brasil, quando você chegava a um certo horário e você ligava o canal dele, de manhã cedo e à noite, só dava ele, ou então os P's, sabe o que é P? PA, reticências, continua. Ave Maria e continua, né? Rezando, pá. Portanto, a imagem da emissora era uma emissora de fé, era uma emissora de quem queria vender a imagem da fé. Quando não tinha parte jornalística, era isto. Portanto, esta emissora vendia ao mundo a imagem de uma imagem de fé. O ponto principal, a meta principal da emissora R era de que estava vendendo fé, de que propagava a fé. Mas a emissora R nunca gostou de perder para a Plim Plim. Sabem quem é a Plim Plim? A bolinha? A que começa com o G, Glo. Então, ela nunca gostou de perder para a Glo. Quando a Glo lançou o BBB, pois é, sabem o que é o BBB? Não sabem? Qualquer coisa em particular eu posso dizer. Pois é, quando a Globo lançou o BBB, esta da R, não podemos perder para a Globo. Ai, desculpa, eu já falei. Não podemos perder pois é, para outra. Não podemos perder. Como tem uma bela produção, e nesse ponto eles são bons na administração, resolvem, após muitas pesquisas, e isso na época eu andava por lá. O que é que aconteceu aqui? Ai, meu Deus, esperem aí. Entra anúncios, vocês me desculpem, entra anúncios, cortam às vezes o que eu estou falando e eu fico parecendo uma boba, né? Mas vamos lá. Então, a 31 de maio de 2009, eles criam, e eu estou com cuidado aqui de falar as coisas para não ser cortada, eles criam então um programa, não é? Que é, em Angola nós chamamos sítio, que é uma pequena, não é pequena, é grande por sinal, uma grande
Fá, né? Z-E-N-D-A. Portanto, eles criam um espaço aberto, como se fosse uma casa, que não é uma casa. É como se fosse um sítio onde tem cavalinhos, tem tudo. E é como se fosse um BBB, mas não é um BBB, né? Começa com FAZNDA, papapá, né? Onde tem cavalinhos, sabe? Um espaço grande. Então, eles criam esse espaço, como se fosse um BBB, não é? E fazem de tempos em tempos, né? A partir de 2009, esse espaço acontecer. Bom, como tudo que se inicia, no início até tinha a sua graça. Até tinha a sua graça. Eu nunca fui muito de ver reality shows, se é assim que se pronuncia. Nunca fui muito de ficar assistindo. Mas é aquilo, quando a gente está navegando, né? De repente você para de trabalhar, está navegando, aquilo aparece, você dá uma paradinha para olhar. E eu lembro que desde o início, os primeiros programas até tinham a sua graça, porque você vê de repente um dos participantes lá cuidando do cavalinho. Depois você vê o outro cuidando da vaquinha. Depois você vê dentro daquela casa, daquele espaço, alguém cozinhando. Depois você vê o outro discutindo por causa de uma panela, mas tudo de um nível extremamente, vamos dizer, que sadio. Eu estou falando isso no início, quando a coisa começou. Quando havia uma produção dentro desta emissora, com nível, quando havia talvez no início um comando e um respeito da emissora, isso começou em 2009, portanto, havia no comando desta emissora pessoas responsáveis, afinal de contas é uma emissora de fé, ou se diz de fé, porque eu não acredito nesta fé. Mas havia talvez ainda uma produção preocupada, afinal de contas é o povo que vota nestes programas. É o povo que vota, é o povo que escolhe. Dentro destas pessoas que são escolhidas para ficarem lá dentro, depois quem faz a votação para que estas pessoas saiam a cada X tempo é o povo que está do lado de fora. Há todo um cuidado que a produção tem que ter com estas pessoas, mas é o povo que vota. E vocês devem estar se perguntando, mas por que a Filomena, independente de estar hoje num outro país, apesar de ter vivido no Brasil, ter família no Brasil, está falando disso? Simples, gente. Simples. Eles estão num local onde lidam com animais também, não é? Mas a pergunta é, e olha que eu tenho dito e disse aqui no início, honro, amo os brasileiros. Mas a pergunta é, e isto está no comando de uma emissora que começa com R e se diz uma emissora da fé, eles vendem a fé. Mas fizeram um programa que é pior do que os animais. Nós não podemos nem culpar os animais que estão lá dentro e são cuidados por aqueles que se dizem seres humanos. Os animais não conseguem ser tão animais quanto aqueles seres que se dizem humanos e que estão dentro do programa. E por isso, a minha decepção ao ver este programa, que muitos são capazes de dizer, mas por que estás vendo? Eu estou vendo porque a desumanização é tão grande, do que está acontecendo neste programa que começa com F, F-A-Z e continue, que eu estou vendo, e eu até disse, em respostas dentro do reality show, ou seja, como for o nome, do próprio programa, porque eu faço questão de responder hoje, que se fosse o caso eu iria fazer um vídeo. Porque a desumanização é tão grande, que eu estou vendo pela primeira vez a nação angolana se levantar, a nação brasileira se levantar e questionar a emissora exatamente por estes dois pontos.
E eu não sei se eu sirvo de estímulo, porque eu estou lá também, em questionar este ponto. Então, uma emissora que já fez, primeiro, a primeira burrada, quando começou a espalhar igrejas pelo mundo, já se deu mal, pelo menos no continente africano. Eles foram expulsos de Angola. E nós, angolanos, sabemos bem o que eles fizeram em Angola. Mas continuam, pelo menos no Brasil, eles continuam com as igrejas azul, né? Eles continuam. Na Acor, pronto, falei de novo. Bom, mas na emissora, a boca às vezes não segura. Na emissora, eles continuam também falando. Aí montam este programa. E neste programa, você vê, até na forma como a programação foi feita, que eles incitam ao ódio. Você vê um bando de pessoas, as pessoas que estão dentro do programa, são incitadas ao ódio, à violência. De todos os programas que eu vi dentro desta FA, eu nunca vi um programa, acho que este é o 14º, eu nunca vi um programa como este, com tanta violência, mas violência, tanto verbal quanto física. Pessoas querendo sair, porque existe uma forma de sair que é apertando o sininho. A pessoa aperta o sino porque quer sair e as pessoas da produção não as tiram. Obrigam elas a continuarem no local. É que nem uma grande tourada, é que nem uma grande arena, sabe? Aonde vão instigando a briga, onde o ser humano quase pira, quase fica louco. Isto tudo por quê? Porque dá muita audiência. Quanto mais você briga, quanto mais você quase sangra o outro, mais audiência dá. Aí aparece uma apresentadora que chama Adriane, e o resto começa com G, termina em eu. É uma questão de procurarem uma loira, que na minha concepção, eu não gosto dela nem um pouquinho, que é outra que incita a briga. Ela favorece o grupo A, não é? E o grupo A é o grupo dos malvados, onde tem, eu não vou dar os nomes, né? Porque no Brasil agora está uma moda de tudo se processa. A pessoa faz o mal, mas se você fala o nome da pessoa, eu vou te processar. Tá sim. A pessoa que faz o bem, toma na gororoba. A pessoa que faz o mal, faz o mal. Tá comprovadamente provado que a pessoa faz o mal. Ainda vou mostrar não, eu vou pôr o áudio de um vídeo aqui, de um influenciador brasileiro que está falando. Mas tu comprovas, e a pessoa vem e te processa. Aí no grupo A, que é o grupo dos malvados, tem uma advogada. Tá famosa, influenciadora. Ela ficou famosíssima depois da morte do noivo, o MC Kevin, né? Advogada famosíssima. A polícia está esperando ela quando ela sair da casa, né? Para não dar o nome mais uma vez da casa. Tem uma tal de, eu não vou dizer tudo, mas tem nome de frutinha. A bicha é grande que nem um touro, mas tem nome de frutinha. Tem um tal de Vivi, não é Vivi, é parecido, né? Tem a fazendeira que é neta de uma que dança, né? Bom, entendam. Tem o, como é que eu vou dizer? Tem o, eu vou dar o nome dele, André. Tem um outro que é o Bru, pronto. E tem uma que é nome de Flor, Pétala. E tem um que acabou de ser expulso, porque houve a roça ontem. Então esse eu já vou falar. Tem o Tiago, né? O que adora coroas. E tinha o do grupo B, o Chay.
que tinha tudo para chegar à final. Esse é do grupo B. E houve uma briga entre esses dois, e o Chay, desde o início da casa, foi tomado para Cristo, como se diz. Não só por ser estrangeiro, aquela velha história, é como na Europa, não gostam de negros, não gostam de angolanos, africanos, de modo geral, toma na gororoba, vamos perseguir. Não gostam de romenos, não gostam disso, não gostam daquilo, então há sempre aquela coisa de, né? O Chay foi um que entrou nesta casa e começaram a espicaçar o cara desde o início. Ontem, antes da roça, deu uma briga e começaram a espicaçar o cara. O cara não aguentou, explodiu. Aí fizeram questão, a produção, de mostrar aquele momento em que ele se revoltou, e a produção está favorecendo o grupo A. Então, mal ou bem, né? Mais para mal do que para bem, expulsaram ele e o Thiago, que é do grupo A. No grupo B tem esse Chay, que já foi expulso junto com o Thiago. Tem uma moça que é chamada de Rui alguma coisa, não é Rui, é Rui alguma coisa. Tem a Dé, tem a Bá, eu só estou encurtando, né? Tem o Alé alguma coisa, tem o Pelé, alguns eu dou. Tem a Quer alguma coisa e tem o Tó alguma coisa, né? Portanto, o bom aqui é o grupo B, o que faz o papel bom. Mas o que está sendo sacrificado aqui é o grupo B pelo grupo A. Este grupo A, que tem o comando da abelha rainha, que é a tal advogada, ela se apresenta em todos os podcasts da vida no Brasil como, se diz mesmo, como advogada de bandidos. Eu gosto de advogar só para o bandido. Eu só gosto de bandido, porque bandido, eu falo para ele como tem que ser, ele paga aquilo que é para ser pago, como quem diz, eu mando e desmando, né? Ele paga bem e é assim que tem que ser. Ela está envolvida numa série de processos com a justiça brasileira. Ir para casa deve ter sido bom para ela, mas a polícia está esperando ela quando sair da casa. Mas vamos ouvir agora um áudio de um influenciador que é daqueles que tudo que é sucesso, fama, é mais ou menos o nível do que ele trabalha, e aonde ele teve provas também do que, principalmente a abelha rainha, né? Como a coisa aconteceu. Vamos ouvir. Isto foi um momento da roça e também sobre a abelha rainha, como eu a chamo. Chay mandou uma pergunta para Ruivinha, aí simplesmente a Galisteu não falou de quem era aquela pergunta, que foi no caso do quantos minutos tem uma hora. A Ruivinha falou 59 minutos. Novamente ela erra, e aí o público acreditou que a Ruivinha estava errando propositalmente. Isso porque ela teria pensado que era uma nova pergunta do Lucas, quando na verdade foi uma pergunta do Chay, que é aliado dela. Enfim, o fato da Galisteu não ter falado que a pergunta era do Chay causou uma grande revolta no público, que pede o cancelamento da prova, porque ela só falava das perguntas de alguns, tipo, a pergunta é do Lucas. Mas quando era a vez do Chay, ela dificilmente falava que a pergunta era do Chay. Galisteu oficial preferia acreditar que era despreparo dela, mas ontem ficou claro que não está sendo imparcial. Quando a Débora e Deolane estavam discutindo, ela quase se intrometeu na briga para defender a Deolane. Acho muito triste isso, pois admiro muito, mas tá claro, né? E aí esse internauta relembrou inclusive a situação em que a Deolane estava falando de idade, né? Que a Kerline estava chamando ela de velha, e aí a Galisteu falou que questão de idade não era para se tocar ali. Eu inclusive na época critiquei a Galisteu porque ela não poderia ter se intrometido no meio da briga. Enfim, inclusive eu quero saber as opiniões de vocês. Vocês acreditam que a Galisteu não ter falado que foi o Chay quem fez a pergunta prejudicou ele? Agora vamos para o jornalista Erlan Bastos, do portal Em Off, que está acusando a Record TV de manipulação. Ele diz, inclusive, que tem provas. Olha só, o Erlan disse que a Deolane recebeu um cachê de 480 mil reais para entrar em A Fazenda, o que seria, sem dúvidas, o maior cachê da história do programa. Além disso, o Erlan, que já foi contratado pela Record TV, ele apresentou o Balanço Geral Ceará, disse que duas fontes dele de dentro da emissora afirmaram que a Deolane já entrou no programa com a certeza de que iria para a final. Em um trecho da matéria ele diz o seguinte:
A coluna Irlan Bastos em off, Isso eu vou inclusive, teve mostrar. Não sei se vai dar para ver. Esta aqui. Mas agora é para... Isso era só para vocês verem, mas agora ele próprio vai ler. É só um áudio que mostra uma pessoa importante da produção falando a respeito justamente dessa negociação. Para não comprometer o emprego de ninguém e garantir o sigilo da fonte, não vamos divulgar o áudio, por enquanto. Ou seja, o Erlan deixa bem claro aqui, com exclusividade, que tem um áudio de alguém importante da Record TV afirmando que a Deolane já entrou com um acordo para ir diretamente para a final. O colunista cita como exemplo a situação de que na última roça a Deolane nem sequer quis fazer as suas malas, com a certeza de que não sairia do programa. Outra informação divulgada por este mesmo jornalista foi que o Thiago Ramos só não desistiu do programa porque a Record TV teria dobrado o seu cachê. Teria tido uma conversa ali, o valor teria sido renegociado. No entanto, a Record TV já respondeu isso, afirmando que não beneficia nenhum peão dentro de A Fazenda 14. Ainda nesse texto, o Erlan diz que questionou a Record TV sobre a Deolane ter entrado com cigarros eletrônicos dentro do programa, coisa que o Lucas tentou fazer, mas já admitiu que não conseguiu. Até a publicação da matéria aqui que eu estou lendo, a Record TV não se pronunciou sobre. Obviamente que a Record TV tem que se pronunciar, tem que falar o porquê que a Deolane entrou com cigarros eletrônicos. Por sinal, ela diz que entrou para fazer publicidade. Enfim, meus amigos, por enquanto é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Portanto, é assim, este jornalista que trabalhou, portanto, já para a emissora em outro estado, Erlan, apresenta uma prova, diz que tem um áudio, mas como este apareceram vários. Portanto, esta advogada, já deram um nome ali, mas foi ele, eu prefiro, né? Eu só a chamo de advogada, que adora defender bandido, né? Mas isso está comprovado, não sou só eu que falo. Recebeu um cachê, está aqui a prova, e tem toda a proteção, desde telefones, né? Há uma série de vídeos que mostram ela dentro da casa falando ao telefone, dentro deste ambiente. Portanto, quando você entra num ambiente destes, você não tem direito a nada, a nada. Você não pode levar telefone, você não pode levar cigarro eletrônico, você não pode levar nada, a não ser roupas, a não ser roupas. Portanto, houve um cachê muito bem pago para ela e a certeza de que ela ia chegar à final. Houve um acordo e a certeza de que ela ia chegar à final. Portanto, houve uma proteção da emissora para dar cobertura a esta moça. E fica a pergunta, por quê? O que é que a emissora está fazendo? Qual é o interesse da emissora em cima da advogada do bandido ou dos bandidos? Sem contar, e aí entra o ponto do porquê que me fez fazer este vídeo. Se ainda, não que eu acho justo, porque se põem 12 ou 14 ou 20 participantes, porque sinceramente eu nem lembro direito quantos participantes iniciaram nesta brincadeira. Se isto é um grande jogo, onde todos têm que se expor, onde todos têm que se mostrar, e ali vença realmente quem é o melhor, todos têm direito então a chegar a esta final. Portanto, não tem que haver favorecimento para ninguém. A emissora tem que respeitar, a produção tem que ser honesta. Mas o pior de tudo é que eles estavam favorecendo alguém, agora estão favorecendo o mal. O mal e o mal. E daí eu volto ao quesito inicial. Uma emissora, a tal R, que fala em nome da fé, que fala em nome de Deus, que diz a toda hora, quando a gente vê os P's da vida, não é P de puta, não, é os P's, P-A-S, dizendo, temos que tirar o espírito do mal, em nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, e o diabo 4, desculpa, Jesus não tem nada a ver com isto. Portanto, quando eu vejo estes programas, estes que eu estou falando, e vejo este tipo de situação, onde fecham acordos com esta
esta figura, porque eu não quero te classificá-la, porque ela se diz advogada, porque estão questionando até a possibilidade que ela não seja. E é brasileira. A tal raça que eu tanto gosto. Mas é aquilo, não generalizando, dentro da raça que eu tanto gosto, do povo irmão que eu tanto gosto. Infelizmente, foi vendo um programa desses, e hoje vendo tanta coisa no Brasil, que eu digo, gente, que mudança, infelizmente, que está acontecendo com o Brasil. Porque este programa nada mais é do que uma arena de gladiadores, animais se matando. Aonde este grupo A está massivamente matando o grupo B com agressividade espiritual, estupidez humana, verbal, tudo que vocês puderem imaginar, do mais baixo escalão. A baixaria sendo propagada 24 sobre 24 horas. O grupo B tentando se defender, uns ficando quietos, outros tentando se defender. E quanto mais eles tentam se defender, mais ofendidos eles são. A tal advogada de bandidos ameaçando de morte, que se não os pegar lá dentro, os vai pegar fora, quando saírem. E aí temos a tal emissora da fé, que não faz nada. E quando um deles, que é o tal do Chay, já foi falado o nome, que é do grupo B, reage porque depois de mais de um mês, indo para 2 meses, acho eu, não aguenta e dá um cutucão, porque naquela explosão de emoções, ele dá um cutucão. Enquanto ela ameaçou de morte muita gente, enquanto ela ameaçou de 1000 coisas um bando deles, não foi expulsa, ele, naquela explosão, porque foi empurrado pelo tal do Tiago, e depois ele também explodiu e cutucou, ó, com o braço bateu no rapaz, foi expulso do programa. Portanto, ao ver tudo isto, aonde o mundo animal passou a ser civilizado, e este bando de humanos que de humanos não tem nada, passaram a ser pior que primitivos. Eu critico muito os primitivos do governo do meu país. Mas ao ver isto, estando a ver, porque eu estou acompanhando e quero ver até que ponto, se realmente esta advogada de bandidos vai realmente ganhar este programa. A única culpada, com certeza, não será a advogada de bandidos. A única culpada será a emissora, que pagou para ela chegar ao final. Porque o que eu tenho visto, através dos comentários, é uma nação brasileira inteira, ou pelo menos um grande percentual, pedindo a saída da mesma. E se existe uma produção que diz que o voto é da população, a mesma produção não está nem respeitando as regras que impôs para o pessoal da casa, nem as regras de quem está votando. A própria apresentadora não está sabendo respeitar aquilo que acontece quando as pessoas vão para a roça, que é o nome que se dá quando eles vão para a votação final. Portanto, hoje, os programas de televisão estão perdendo tanta audiência, tanto em Angola como no Brasil, que estão se fazendo programas que são verdadeiras arenas, onde levam as pessoas quase ao seu final, quase mortal. E para ganhar audiência, pagam a uns para entras lá e levas a pessoa até o seu final, quase mortal. Nós te pagamos, a finalidade é esta. E o outro sai de lá quase morto, moralmente, fisicamente, espiritualmente. Mas a finalidade principal não é daquilo que entrou, é de uma emissora
que por audiência, aonde atrás deles tem grandes empresas patrocinadoras, querem ganhar muito dinheiro. E em tudo isto, o povo e a nação, seja ela de que país for, mas que está assistindo, fica dramaticamente assustado de ver que um país tão lindo, um povo tão bonito, está entrando hoje numa espiral de raiva, de desespero, e tudo aquilo de bonito que o povo brasileiro tinha está indo embora. O povo brasileiro, o povo que eu conheci, o povo que eu sempre amei, está se tornando quase como uma máfia, onde tem que escolher entre o grupo A e o grupo B. Essa não é a imagem que eu tive do povo brasileiro. Essa nunca foi a imagem que eu tive de um povo tão carinhoso. E é muito triste ver que hoje vemos uma Glo, né? Também no mau caminho, uma R no mau caminho, que vende uma fé falsa e faz programas desse tipo. Ainda podemos dizer que pelo menos a SBT, no fundo é esse mesmo as siglas, continua mantendo num padrão que nunca escondeu aquilo que era. E talvez outras que foram mais sinceras nas suas opções. Mas as duas maiores potências sempre disputaram espaço, sempre criaram rivalidades e estão aí mostrando o que são. E nisto estão pondo o próprio povo, a própria nação, em jogo com as suas opções, criando rivalidade, criando inimizade, estigmando, levando o povo ao caminho do ódio, da raiva, quando podiam fazer programas onde a finalidade é mostrar aquilo que eles são, é mostrar o seu potencial como ser humano. Não é levar ao caminho da inimizade e do ódio. Não é isso que nós, como telespectadores, queremos ver. Não é isso que nós queremos conhecer as pessoas que estão dentro dessas casas. Mas vocês sim, emissora, R, vocês serão os únicos culpados de tudo que virá a acontecer. E se essa moça ganhar, com certeza a única culpada será a emissora, que será muito crucificada por todos nós. Passaram muito bem, era isso que eu tinha para falar e com certeza estarei acompanhando até o final. Não por prazer de acompanhar, pelo desprazer de ver até que ponto uma emissora consegue crucificar seres humanos. Os mesmos seres humanos que com a mesma versatilidade, a palavra fugiu, ela crucifica, Jesus Cristo, só falando nele mesmo, ela põe numa arena para quase se matarem, logo a seguir é capaz de levar para a igreja para ungir com aquele óleozinho e tentar perdoá-los. Meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite a todos que estão me assistindo, ao povo brasileiro que eu tenho encontrado nestas páginas da mesma emissora, o meu abraço ao povo brasileiro irmão que eu tanto amo. Eu deixo um recado, não vale a pena, gente, isso não vale a pena. Brigar por situações desse tipo, seguir pessoas do nível desta senhora e do grupo A, como eu estou vendo, não vale a pena. A vida é amor, a vida não é raiva, não é disputa, não é essa disparidade, não vale a pena. O amor, sim, é o caminho, é a luz. Fiquem bem, um abraço, até o próximo vídeo. Beijo grande.